Para mim é uma honra, um privilégio muito grande da parte de Deus poder cooperar com os irmãos nessa festividade. E nestes 5 anos eu sei que a mão de Deus tem estado com vocês. Já dizia o salmista, que se não for o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Mas se esse projeto chegou até aqui, até esta data, até este dia de hoje, com certeza Deus, o Deus de Jacó, está conosco. E Ele é o nosso refúgio. Então, para mim é um grande prazer. Eu confesso que eu fiquei assim um pouco pensativo quando o pastor Charles me convidou para estar trazendo uma palavra aqui. E não foi assim um convite. Ele disse que não aceitaria um não como resposta. E eu disse, não, então tudo bem, nós vamos estar lá. Mas eu peço a Deus que nessa noite Ele fale ao seu coração. Ele fale a nossa alma, no nome de Jesus. E eu quero refletir com os irmãos o verso que foi proposto neste tempo. Evangelho segundo João, capítulo 17, o verso 23. Eu sei que ele disse que estava aberto para falar aquilo que Deus colocasse no coração. Mas eu quero refletir com os irmãos dentro desse texto. Eu queria também que alguém me arrumasse um pouquinho de água. Evangelho segundo João, capítulo 17, o verso 23. Diz assim o texto bíblico: eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? É interessante a maneira com que o apóstolo João escreve esse evangelho. Nós sabemos que quando João escreve o seu evangelho, os demais evangelhos, os sinóticos, eles já estavam em circulação. Marcos, Mateus, acredito também Lucas, já estavam circulando nesta época. Então João propôs trazer um evangelho diferente dos demais. Os irmãos sabem que a igreja, ela já tinha crescido muito, e a igreja não estava mais com aquela mentalidade judaica como no princípio. A igreja agora ela estava composta de sua grande maioria de gentios, e pessoas que vinham de uma cultura grega. Então João ele tem a preocupação de trazer um evangelho que fosse um evangelho inteligível àqueles que haveriam de ouvi-lo, que eles pudessem entender, tirando aqueles costumes e a cultura que os judeus estavam trazendo para dentro do evangelho. Então João ele vai trazer no seu evangelho algumas coisas que, falando a eles, eles entenderiam. Porque se porventura alguém com a mente filosófica grega que aceitar a Cristo pegasse o evangelho de Mateus e fosse ler, ele não ia entender muito o que queria dizer aquela genealogia. Ele não ia entender muito a expressão,
utilizada Messias. E é dentro desse contexto que João, ele vai escrever esse evangelho para nós e para o povo da época. Você observa que João, ele inicia falando sobre o Logos de Deus. Na mentalidade helenística da época, eles pensavam que os gregos, eles pensavam que tudo que havia sido criado, as coisas que tinham sido criadas e a manifestação dos tempos e épocas, dia e noite, isso tinha que ter saído de uma mente inteligente. Isso tinha que ter sido partido de alguém que tinha uma mentalidade, uma inteligência muito diferente da do homem. E eles, quando perguntavam ao grego, quem fez tudo isso? E ele dizia prontamente, isso foi feito pelo Logos de Deus. Por isso João escreve o seu evangelho, iniciando dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquilo que estava na mente dele, João estava querendo dizer, ei, o que vocês estão pensando, e esse raciocínio, essa razão, vocês até hoje buscam, eu quero dizer para vocês, essa razão, esse Logos, esta palavra chama Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da humanidade. João também vai escrever para combater algumas heresias daquela época. É interessante observar que algumas heresias estavam em evidência. O gnosticismo, por exemplo, que dizia que Jesus não poderia ter sido matéria, ter vindo no corpo físico, porque a matéria ela é má. O espírito é bom, mas a matéria é má. Mas aí João vai dizer que o verbo, ele se fez carne, habitou entre nós, e nós o vimos com a glória do unigênito de Deus. João estava dizendo, não, ele se fez carne, ele habitou entre nós, nós vimos ele é verdadeiro, ele é santo, ele é justo, ele é puro, ele é fiel, e é dele que eu estou falando para vocês. Amém, Jesus, glória a Deus. Mas havia um outro pensamento, o docetismo, que dizia que Jesus não, ele veio aqui, mas ele não era totalmente humano. Ele era parecido com o homem, mas ele não era totalmente humano. Haja visto que a palavra doque é do grego parecido. Mas João diz, nós o vimos, as nossas mãos apalparam ele. João teve uma experiência com ele. Ele disse, eu sei, ele é Deus, ele esteve no nosso meio. E é dentro desse contexto que João escreve o seu evangelho, para provar que Jesus Cristo, ele se fez homem, ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Mas o verso 17 aqui me chamou muita atenção, o capítulo 17, porque aqui quem está intercedendo é o próprio Deus. O próprio Filho de Deus que desceu aqui para nos salvar, ele está fazendo intercessão pela igreja. Ele está intercedendo pelos apóstolos e por aqueles que ainda haveriam de se achegar à igreja. E eu achei fantástico esse versículo que foi escolhido. Jesus, no meio da sua intercessão, ele queria que os discípulos e aqueles que viessem, eles fossem unidos de tal maneira que o mundo percebesse que Deus estava com aquele povo. E eu parei para analisar e refletir no que Jesus estava dizendo.
Jesus estava dizendo que o mundo reconheceria que Deus está no meio do seu povo quando houvesse unidade. Quando houvesse aquela união como ele tinha com o Pai. As pessoas perceberiam e diriam: Deus estaria no meio daquele povo. E eu penso, meus irmãos, que uma das áreas mais minadas da igreja nessa última hora é o fator união. Eu tenho percebido que a igreja odierna, ela se preocupa, e eu falo isso com experiência própria, em departamentar a igreja. É um grupo disso, um grupo daquilo outro, e eu penso que não era esse o propósito de Jesus em fazer esta oração. O propósito de Jesus era que todos tivessem um pensamento, um propósito e um projeto, e desta maneira a igreja ia adiante. E eu penso e acredito que se os irmãos chegaram até aqui, esses 5 anos, com certeza, houve união, houve unidade, e Deus estava no meio deste projeto. Porque quando nós estamos unidos, como foi dito aqui, é onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus estava quebrando o pensamento judaico da época, que dizia que para que Deus se manifestasse, tinha que ter o que eles chamam de Miniam, que eram 10 homens circuncidados para abrir a Torá e Deus falar no meio deles. Ele disse: não, se vocês estiverem juntos num propósito, eu estarei no meio de vocês. E outra coisa, se vocês com a mente pensando o mesmo pensamento e no mesmo desejo e objetivo, vocês ligarem uma coisa lá no céu, isso será ligado aqui na terra. Porque quando nós estamos unidos em um propósito, Deus, Ele decreta que aquilo aconteça. Aleluia, Deus. Tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção. Capítulo 11, o capítulo 11 de Gênesis, o verso de número 6. Você sabe que Deus havia destruído a terra com água, e depois do período diluviano, agora os homens, eles pensam: vamos construir uma torre. E construindo essa torre, que foi arquitetada e maquinada na mente do homem, vamos construir uma torre, que essa torre ela chega até os altos céus. Se porventura Deus outra vez tentar destruir a terra com água, isso não vai nos atingir. E aí o próprio Deus, segundo o texto, diz que ele vem e ele diz: estes homens, eles falam a mesma língua. E estes homens falando a mesma língua, tudo que eles propuserem em seu coração vai acontecer. E ali, naquele dia, foi onde houve a confusão das línguas e foi dado o nome de Babel. Agora eu penso, irmão, que se o próprio Deus, ele observou que o homem falando uma mesma língua, ninguém poderia parar o projeto. Eu penso, se a igreja falar a mesma língua, aonde ela pode chegar? Aonde ela vai entrar? Aonde ela vai alcançar? Quando ela tem uma mesma mentalidade e ela fala a mesma língua. Eu sei que existem pensamentos teológicos diversos, irmão. Eu sei que na igreja existem vários tipos de caráter.
E a igreja de Cristo, ela não se abrange só aqui. Em vários lugares do mundo existe a igreja. E o intuito de Jesus era esse. Se vocês tiverem um pensamento, se vocês forem unidos, o projeto vai dar certo. O projeto vai crescer. Você observa que a igreja primitiva foi assim. No início, o coração da igreja em Atos 2 era um só. E eles, era a mesma oração. E o partir do pão, todos eles tinham o mesmo desejo. Eu sei que na mentalidade da época eles pensavam que Cristo pudesse voltar logo mais breve possível, e por isso muitos vendiam seus bens e chegavam ali e colocavam aos pés dos apóstolos. E a Bíblia é bem clara em dizer que ninguém tinha mais do que ninguém. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que essa igreja, ela parece que tomou um rumo diferente. E hoje é muito raro cristãos e irmãos falar a mesma língua. E é por isso que Jesus está intercedendo aqui e pedindo ao Pai que nós fôssemos um, assim como Ele era com o Pai. Os dois trabalhando no mesmo propósito, os dois trabalhando no mesmo objetivo. E o objetivo de Deus era salvar eu e você do pecado, salvar as nossas almas e nos livrar da condenação eterna. Irmão, quando pessoas estão no mesmo projeto e com a mesma mentalidade, pensando na salvação de almas, Deus faz milagre. Eu tenho isso como experiência própria. Quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, Ele me aceitou. Eu estava totalmente perdido, envolvido com drogas, estava envolvido no tráfico. E um dia foi uma irmã na minha casa, uma irmã cega, e ela disse: olha, rapaz, você tem poucos dias de vida. O projeto de Satanás é tirar você. E aquela mulher é cega, irmão. Até hoje eu não sei como é que aquela mulher sabia os lugares e detalhadamente onde é que eu andava. Eu morava no Valparaíso, o pastor Charles já morou lá. Eu andei muito tempo numa boca que tinha lá no Valparaíso 2, que eles chamavam de favelinha. Talvez o senhor conheceu aquele lugar. E ela me disse: lá onde você anda tem gente querendo te matar. E eu pensei comigo: como é que pode uma mulher cega, que não enxerga, ter esses detalhes? Ela não, irmão, mas o Deus eterno, todo-poderoso, que conhece o homem não só no estereótipo, mas Ele conhece o homem por dentro e por fora, porque é Ele que é Deus. Ele sabia, Ele conhecia, e Ele mandou ela ir lá para falar comigo. Aquela mulher foi embora, mas ela foi interceder por mim. Ela foi orar a Deus, pedindo que Deus não deixasse eu morrer. E nesse meio tempo, apareceu um irmão e eu observo o trabalhar de Deus e da igreja de Cristo aqui na terra, para que a minha alma fosse salva. Deus, irmão, trabalhou em unidade com várias pessoas que eu não conhecia para poder me salvar. Veio um irmão de Santos e ele foi até onde eu morava. E lá eu conheci esse homem, não sei
o porquê, mas Deus permitiu que ele aparecesse no meu caminho, e ele me disse: jovem, eu vim de muito longe para te dar um presente, você quer esse presente? E eu pensei comigo, será que alguém na minha situação merece alguma coisa? Mas já vi um projeto de Deus. Irmão, eu tinha acabado de furtar algo, mas alguns amigos, e aquilo viraria produto de droga. E foi nesse inteirinho que Deus se apresentou para mim, através da vida daquele homem. E Deus se apresentou para mim como um presente, irmão. Você quer esse presente? E quando eu disse eu quero, até hoje eu não sei te explicar, eu senti quebrando algo aqui dentro do meu peito. Irmão, eu usei droga foi vários anos da minha vida, mas a partir do momento que aquele eu me deu, eu recebi, eu senti como se tivesse quebrado algo aqui dentro, e a partir daquele dia nunca mais eu usei droga alguma na minha vida, nunca mais eu fumei maconha, nunca mais eu cheirei cocaína. E aquele disse: eu vou te levar em uma igreja, você quer ir? Eu disse: eu quero. E ele me levou à igreja. Só que quando eu fui para a igreja, irmãos, eu comecei a ter problemas. Porque por muito tempo na minha vida eu frequentei centro de macumba. Por um tempo na minha vida, os meus parentes, a minha mãe, meu pai, apesar de serem muito católicos, mas a gente frequentava esses lugares. Então quando eu fui para a igreja eu tive problemas. Mas aquela igreja que me acolheu, aquelas pessoas ali, elas começaram a entrar em acordo para que Deus mudasse a minha vida, para que Deus mudasse a minha história. Eu chegava no ciclo de oração das irmãs de manhã e elas estavam orando por mim. Elas me visitavam na minha casa e eu chegava: irmã, você quer comer alguma coisa? Não, não. Elas não queriam comer, eu não entendia. Elas estavam jejuando para que Deus me libertasse por completo. Isso é um trabalho de unidade. É um trabalho de união. E isso, irmão, já vai esse ano para o 14º ano que eu aceitei a Jesus. Mas aquele trabalho em unidade lá no passado, até hoje, ele está surtindo efeito. Sabe por quê? Porque quando a gente está num propósito, em união e unidade, ali Deus opera, Deus liberta, Deus transforma, e as pessoas reconhecem que Deus está naquele lugar. Por isso o salmista Davi, no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A expressão união ali, irmão, é a mesma expressão usada no hebraico para dizer que Deus é um e errante. Ele é um. São três, agem distintamente, mas é no mesmo propósito. E era isso que Jesus queria, que nós fôssemos um pensamento, um projeto, apesar de ser pessoas diferentes, mas um pensamento para que as pessoas cheguem-se a Deus. É interessante que ele compara essa união com o óleo de Israel para a consagração do sumo sacerdote. Você já parou para analisar isso? Por que ele faz esse paralelo entre a união e a unção sacerdotal? E você sabe que aquele óleo só podia ser usado para a unção do sacerdote. Se fosse outro fim,
pessoas seriam mortas quem fosse utilizar aquele óleo de maneira diferente. Ela era para consagração do Gadol Cohen, o sumo sacerdote. Eu acho interessante que havia 3 especiarias ali que eram utilizadas na composição daquele óleo: o estoraque, a ônix e o gálbano. Se você estudar um pouco a respeito do que significaria essas 3 coisas, você vai perceber algo interessante. O estoraque era produzido por uma árvore que estava na Palestina, que só durante a noite ela expelia um líquido, e este líquido, o aroma dele era muito agradável. Porém, só à noite é que saía essa resina daquela árvore, e aquilo era utilizado. Isso tem um simbolismo interessante, e não é na noite da luta, da adversidade, é que nós produzimos para Deus um aroma agradável ao Senhor. A ônix era uma concha, e de dentro dessa concha eles tiravam também a resina para a produção desse óleo. A ônix, ela só era encontrada lá no fundo dos lagos do mais do oceano. Tinha que ser algo muito profundo para poder encontrar. Não era pérola, mas uma resina que tinha dentro da concha. Isso também nos mostra que o que fazemos para Deus não pode ser de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Tem que ser lá de dentro. Se não for lá de dentro, irmão, não é válido. Tem que ser do profundo da alma, do mais profundo do nosso coração. E também o gálbano. O gálbano era um arbusto que estava em Israel. E este gálbano, quando eles tiravam esse arbusto, para que produzisse uma resina e um líquido, ele tinha que ser amassado, ele tinha que ser triturado, que aí saía muito pouco mesmo, para que pudesse juntar e fazer este óleo. E eu entendo que quando nós estamos sendo amassados e apertados pelas adversidades da vida, é aí que nós produzimos algo bom para Deus. E dentro desse contexto é que nós vemos que o salmista diz que a união da igreja, a união dos irmãos, ela é comparada a este óleo. E ele faz um clamor: oh, como é bom! Como é bom que nós vivamos em união. É como o orvalho do Hermon. O Monte Hermon, em cima dele, por ser muito alto, lá tem gelo. Mas em volta do Hermon é seco, irmão. É um lugar desértico. Só que em dado momento em Israel, aquele gelo derrete e começa a descer um orvalho, até mesmo água, e ali em volta do Monte Hermon brota o mais belo jardim, no lugar árido, seco. O que ele estava querendo dizer? Quando a unidade, ali Deus ordena bênção e vida para sempre. Quando esse óleo era derramado na cabeça do Gadol Cohen, ele descia por cima, mas ele molhava a sua barba e descia no peitoral. E os irmãos sabem que o peitoral, ele representava as 12 tribos de Israel. E se aquele óleo fosse derramado de maneira a cobrir todo o corpo do sacerdote, nenhuma parte ficava sem receber a unção daquele óleo. Isso simboliza que quando a igreja está unida, todos recebem algo da parte de Deus. Quando nós estamos no mesmo objetivo, irmão, todos
nós recebemos algo da parte de Deus. Mas hoje isso está muito raro. Eu fico observando como está raro. Como está raro acontecer o que aconteceu comigo. Eu não diria que aquelas pessoas pagaram um preço, porque quem pagou um preço por mim foi Jesus lá na cruz do Calvário. Mas aquelas pessoas, elas fizeram um propósito de me ajudar. É como o capítulo 2 de Marcos nos mostra. E eu vou encerrar por aqui. Você observa que Marcos 2, ele vai nos falar da história de um paralítico. E aquele homem era paralítico por muitos anos. Mas Jesus está em Cafarnaum. E os amigos do paralítico descobrem que Jesus estava ali. Só que nessa época Jesus já estava operando muitos milagres. E o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho dos Milagres. Então ele se propôs no seu coração de levar o paralítico lá aonde estava Jesus. 4 homens em um só propósito. E eu penso que quando Jesus fez esta oração e essa intercessão pelos discípulos e por mim e por você, era isso que ele queria que acontecesse. E aqueles 4 homens chegam com o seu amigo e eles observam que ali já havia uma grande multidão. Tinha muita gente, dentro e fora da casa. Não tinha como entrar. E o texto é claro em nos afirmar que ele não era um parente, mas que ele era um amigo. Mas mesmo assim, eu penso que se fosse um parente, daria-se um jeito, faria-se qualquer coisa, mas era um amigo. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E quando eles chegam na porta, eles observam que não tem como entrar. Mas eles desistiram por isso, irmão. Eles desistiram pelo fato de não ter como entrar com ele ali? Não. Eu imagino aqueles 4 amigos dizendo àquele paralítico: custe o que custar, aconteça o que acontecer, mas nós vamos te colocar na presença de Jesus. E quando pessoas estão com um propósito, irmão, com o mesmo objetivo e unidade, nós conseguimos colocar pessoas na presença de Jesus. Eles vão ter que subir as casas na Palestina, tinha uma escada do lado. Eles subiram por aquela escada e destelharam a casa. Aquelas casas, o telhado era feito de barro batido. Então eu penso que não foi fácil destelhar. Não é como as telhas que temos hoje, não. Mas eles tiveram que machucar as suas mãos. Eles tiveram um trabalho árduo para poder abrir ali um espaço para colocar aquele homem na presença de Jesus. Mas isso eles fizeram. Agora você imagina, eles sabiam exatamente a localidade onde estava Jesus, e eles destelham justamente aquele local. E Jesus está olhando para cima e vendo que o teto está se abrindo, e terra, barro caindo, de repente, Jesus vê aquele homem descendo na sua presença. E o texto nos diz, irmão, que todo aquele milagre, ele ocorreu porque Jesus viu a fé deles. Não foi a fé do paralítico. Eles colocaram o paralítico aos pés de Jesus. Quando a igreja está unida,
as pessoas vêm aos pés de Jesus. O grande fator, irmãos, de hoje, a gente não vê mais muitas conversões como dantes, é justamente porque essa área tem sido minada. É porque cada um está olhando para o seu umbigo e cada um está pensando em si mesmo. E aí muitas pessoas estão morrendo. Mas o projeto, o propósito daqueles homens era colocar o seu amigo nos pés de Jesus. Eu acho interessante que quando ele chega aos pés de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: homem, perdoados estão os teus pecados. E quem estava ali, os escribas e fariseus, começam a indagar e dizer: que negócio é esse, né? Quem é esse que perdoa pecado? Mas por que Jesus diz isso? Jesus conhecia o coração daquele homem. E na mentalidade hebraica da época, eles pensavam que alguém, para estar numa situação daquela, ou pecou os pais, ou aquela pessoa estava em pecado. Você lembra do cego? Os próprios discípulos de Jesus tinham essa mentalidade: ô mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus disse: não, ninguém pecou. Isso aí aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Então, quando aquele homem está ali diante de Jesus, Jesus diz a ele: perdoados estão os teus pecados. Eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Mas aqueles 4 homens fizeram Deus que perdoa pecado se manifestar dentro de uma casa lá em Cafarnaum. Se a igreja tiver um propósito, irmão, Deus salva o pecador, Deus liberta o pecador. E Jesus sabia que na própria mente do paralítico tinha isso. Ele devia pensar: por que eu estou nessa situação? O que eu fiz? O que eu pratiquei? Qual foi o meu mal para me estar? E Jesus disse: ei, homem, você está perdoado. E Jesus diz a eles: o que é mais fácil dizer? O que é mais difícil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Aí Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele veio para perdoar os pecados. Homem, pega o teu leito e vai embora. Eu aprendo uma lição tremenda aqui. Quando a gente está unido, irmão, e num só propósito, Deus cura o homem não só do exterior, mas Deus cura o homem por dentro. Tem muita gente curada só por fora. Como foi feita a peça aqui, irmão? É só aparente, mas no fundo é máscara. Mas quando a igreja está unida e num só propósito e com um só coração, Deus cura o pecador por dentro e por fora, porque Ele fez isso na minha vida. Então eu penso que é isso que Jesus queria ao fazer essa oração. Se nós como igreja, nós fôssemos unidos e estivermos unidos, o reino de Deus ele vai adiante. O reino de Deus prossegue. Jesus queria que a sua igreja aqui, ela fosse num só pensamento, num só coração e num só objetivo. E aí muitas vidas viriam aos pés de Jesus, como este paralítico veio. Se coloque de pé.
O adversário das almas, ele sabe que essa é uma das principais áreas em todos os lugares. Irmão, se uma empresa, as pessoas não falarem a mesma língua, aquela empresa não pode prosperar. Se dentro de um lar, o esposo, a esposa, a família não tem o mesmo objetivo, isso não pode prosperar. Jesus chega a nos dizer que se Satanás, no seu reino, um começasse a se levantar contra o outro, não prosperaria. Porque um reino dividido não prospera, irmão. E é por isso que ele está dizendo que nós deveríamos ser. E a minha oração aqui nessa noite é que Deus faça isso conosco. É muito difícil, irmão. Eu louvo a Deus por ter conhecido o pastor Charles. Porque até então, irmão, eu tinha uma noção diferente de igreja. E Deus abriu os meus olhos. E eu entendo hoje que igreja não é isso aqui, não é essa estrutura. Igreja somos nós. É nós que manifestamos o reino aqui. E quando nós estamos num objetivo, irmão, e o objetivo da igreja é que os perdidos sejam alcançados, aí o reino cresce. Há vários pensamentos, há várias linhas teológicas, mas eu tenho aprendido com ele que maior é o que nos une do que aquilo que separa. Maior é o Deus que nos uniu. E lá no céu, irmão, não tem nada disso. Lá no céu não tem uma placa denominacional. Eu já não tenho mais essa visão de placa denominacional. Ah, eu sou da igreja tal. Não, eu não penso assim. Eu faço parte até então. Eu estou em tal comunidade. Mas o meu objetivo e o projeto é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Que Deus nos traga essa mentalidade. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aí a Tua palavra. Tu és o Deus que fala e fala no profundo do coração do homem. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, nos ensina. Tem misericórdia de nós. Eu sei que às vezes a gente olha só mesmo para o nosso umbigo. Eu sei, Deus, que às vezes eu me preocupo mais com os meus afazeres, com as minhas coisas, do que com o Teu reino. Enquanto isso, milhares de pessoas estão perdidas. Mas nos ajuda aqui nessa noite a entender o objetivo do Senhor nessa oração. Fazer com que as pessoas entendam e saibam que Tu está no meio do povo quando estamos em união, em unidade. Assim como o Pai que Tu és e o Espírito Santo trabalham em sincronia e com o mesmo pensamento para salvar o pecador da condenação eterna. Abençoa essa igreja, Deus. Os Teus filhos chegaram até aqui esse 5º ano. Oh, meu Deus, multiplica mais e mais. Abençoa os Seus projetos, abençoa os Seus propósitos, abençoa os Seus objetivos e faz, ó Deus, com que o Teu reino manifeste-se nesse lugar e que em todas as coisas o Teu nome, o Teu santo e eterno nome seja glorificado. Assim é o meu pedido, Pai. Eu Te agradeço
Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem se assentar nesse instante, a gente já está encerrando. Queria agradecer ao Eduardo. Eduardo realmente foi mais do que um aluno, né? Nossa amizade, ela transpôs a questão de sala de aula e de academia, e ela se tornou uma amizade duradoura, e foi bom realmente a gente compartilhar esse tempo aqui. Há muito tempo queria trazer Eduardo aqui, ele falava: não, reverendo, lá na sua igreja eu não dou conta de falar não, o público lá eu sei que é exigente. Eu falei: não, você vai perceber na prática que o público é muito tranquilo. Deus abençoe, Eduardo, você e sua família, continue abençoando seu ministério, e as portas, espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades aqui. Se eu pudesse sintetizar essa bela palavra ministrada aqui, eu poderia dizer que unidade, queridos, ela não é um momento. Unidade não é uma ação de momento. Unidade, ela é uma ação duradoura e eterna. Unidade não é um fim em si mesmo. Unidade é caminhar, fazendo e construindo o reino em amizade, como amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos.